Só uma coisa, querem assim que a apresentação rapidamente, até hoje, o que faço hoje, ou a sua apresentação do início, entendeu? Eu sou fulano de tal, porto-alegrense, nascido em tal ano e tal. E se eu pudesse falar um pouco então da onde o senhor nasceu, como o senhor chegou aqui em Porto Alegre, se você é de Porto Alegre ou não, e a universidade, sua relação com a universidade, seria legal. Relação com a universidade, isso aí, o resto não precisa. O resto sim, o senhor foi É na conversa. Evidentemente. Tá bom. Quando é que tu vai dar partida? Tá valendo. Já tá valendo. Então vamos lá. Sou Raul Crefe Machado Carrion, nascido em Porto Alegre em dezembro de 1945 e iniciei os meus estudos no Colégio Farroupilha. Desculpe, equivoquei. Iniciei os meus estudos no Instituto Piratini. Depois fiz o primeiro ano colegial no Colégio Farroupilha e o segundo e terceiro colegiais, já o científico propriamente, no Colégio Anchieta. Propriamente o meu despertar político, digamos, se dá ali entre 61 e 63, desde a legalidade. Em 61 começa a haver uma preocupação social, a família, o pai era, digamos, um liberal conservador, mas com uma grande preocupação social. Então isso teve seu efeito e, digamos, o início da minha atuação política se dá no Colégio Anchieta, no terceiro ano científico, quando eu ingresso na Ação Popular. Ação Popular era uma organização de jovens, muitos deles ligado digamos, à juventude católica, estudantil, e esse grupo ali, onde eu fazia parte, com muitos outros colegas, organizaram a Ação Popular no Colégio Anchieta, uma base secundarista, digamos assim, né? Não vou entrar em detalhes do trabalho que nós fizemos, que o que interessa a vocês é o trabalho na URGS. Em 1964, então com 17 anos, eu ingresso no curso de Engenharia Química da URGS, faço vestibular, né, passo e ingresso. Mal ingressado, inicia o golpe militar, né, que se consuma no dia 1º de abril de 64. Houve uma tentativa muito incipiente na URGS, dos estudantes, das entidades estudantis, de esboçar uma resistência. Recordo, fizemos uma grande reunião ali na Faculdade de Medicina, num espaço bastante amplo, mas os fatos estavam consumados, não havia resistência a ser feita. Bueno, a atuação, então, no ano de 64, se dá no curso de engenharia. Organizamos a Ação Popular com diversos companheiros, alguns já vindos do próprio Colégio Anchieta, outros que já estudavam no curso, outros que chegaram de outros lados. Se organiza, vamos dizer, o trabalho da Ação Popular, e no curso de engenharia também atuava com bastante força o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Também ali do lado era Geologia, tinha um núcleo forte do PCdoB. Um dado interessante: a ditadura, ela cria uma nova estrutura, impõe uma nova estrutura das entidades estudantis. Então, os centros acadêmicos têm que se transformar em diretórios acadêmicos. A FEURGS, que era a Federação de Estudantes Universitários da URGS, tem que se transformar em DCE da URGS. A UE tem que se transformar em Diretório Central do Estudante, Estadual do Estudante, DEE, e assim por diante. E a UNE, evidentemente, ela é proibida e tem que se transformar em o Diretório Nacional dos Estudantes. Um dos pontos, então, da luta era a resistência a essa imposição dessa estrutura. A UNE atua clandestinamente, seus dirigentes vêm ao Rio Grande do Sul diversas vezes, né? Mas de forma, vamos chamar, semi-clandestina, porque eles circulam na universidade, conversam com os estudantes, etc., etc., né? Que dão uma cobertura a ele. Mas é possível que os espias da ditadura, que eram muitos, né, entre os estudantes, tomassem conhecimento da vinda deles, mas existia então esse trabalho. Buenas.
Então, é interessante que no Centro Acadêmico de Estudantes de Engenharia, eles nunca conseguiram impor a mudança do nome. Por quê? Porque essa mudança tinha que passar por uma Assembleia Geral. E na mobilização das assembleias, a esquerda sempre prevaleceu. Então, até hoje, se vocês olharem, apesar de existirem diretórios acadêmicos em diversas unidades da nossa universidade, o Centro de Estudantes da Universidade de Engenharia continua se chamando CEUE. Isso também vai acontecer, se eu não me equivoco, no curso de Direito, né, que é Centro Acadêmico, eu acho, Delano Roosevelt, né, e se não me engano também isso aconteceu na Filosofia, que continuou sendo Centro Acadêmico. Então foi uma das formas de resistência que aconteceu. Bueno, em 85, nós participamos da primeira eleição pós-ditadura ao Centro de Estudantes Universidade de Engenharia, inclusive participei da chapa também, e esta chapa, ela perde por em torno de 80 votos. Se a memória não falta, são 85 votos que a direita ganhou. Entre outros, inclusive, estava o Cruzius, deve ter ouvido falar, que foi o esposo da Ieda Cruzius, né? E todo um grupo de direita, que até na engenharia tinha peso, porque o curso de engenharia eram muitos filhos de industriais, né? Vinham desta área econômica das indústrias. Então a direita tinha um peso grande, mas a esquerda também tinha uma boa participação. Participo, inclusive, como professor do curso de, se não me engano, o DCE da URGS Mantinho, gratuito para os estudantes, a gente dava aula, né, e tal. Bueno, nesse período, eu não vou entrar na história da ação popular, eu passo a fazer parte do comitê regional, que era como se dizia... Sim. Bem, a ação popular, como eu disse, eu entrei em 63. Ela foi fundada em 63, né? Nacionalmente. Ela vem da antiga JEC, JUC, JOC, JAC, que eram as juventudes, né, de estudantes secundaristas, estudantes universitários, de operários e de camponeses, né? Mas ela era muito forte na juventude, era a principal força na juventude estudantil. Bueno, quando a gente vai para a URGS, como eu digo, a gente organiza aí, e a então direção da ação popular, ela propõe o que se chamaria uma hibernação. Olha, vem a ditadura aí e nós temos que nos hibernar, né? Passar um tempo na moita, porque para preservar as forças, né? Então, diversos dirigentes dessa época, o Elgio Trindade e outros, né, eles meio que se retiram e se cria um vazio. E nesse vazio, então, é reorganizado o Comitê Regional da Ação Popular, e eu passo a fazer parte desse comitê regional, junto com outros companheiros, como o Hélio Corbellini, que veio a ser depois vereador, como o José Ourix de Freitas, como o Gilberto Bosley e outros. E então eu faço fazer parte desse comitê, tanto tocando o trabalho estudantil secundarista, como, né, acompanhando o trabalho na juventude universitária, né? Mas também já começo a atuar junto ao movimento operário. Bueno, nesse período, então, estamos aqui 64, 65. Quais eram as principais lutas que o movimento estudantil levou, né? Uma delas, aquela que eu já comentei, que era contra a alteração da estrutura organizativa do movimento estudantil, que era uma estrutura, digamos, subordinada ao MEC, né? Essas entidades, na verdade, eram subordinadas ao MEC. Claro, o pessoal concorria, onde não pôde impedir, e procurava levar uma política independente. Essa era uma das lutas. Uma outra luta forte que se deu é que passou a haver uma diminuição das vagas nas universidades públicas, e o número de vagas e de verbas. Então, havia um número crescente de excedentes, que se chamava. O que eram os excedentes? Eram os alunos, eram os estudantes que concorriam no vestibular, passavam, ou seja, tinham notas
suficientes, que eram exigidas, mas não tinham as vagas. Então eles pleiteavam, não, eu passei no vestibular, eu quero entrar, eu tenho direito. E isso criou então um movimento bastante forte, que era o movimento dos excedentes por verbas e por vagas, porque as vagas não existiam, porque evidentemente as verbas estavam congeladas e tal. Então essa era uma luta que mobilizou, né, enormemente o movimento estudantil. Outra luta era a questão do restaurante universitário. Por quê? Porque também por esses cortes de verbas, a ditadura passou, através da administração da universidade, passou a aumentar o custo do almoço, da janta, das refeições, enfim. E aí a estudantada se mobilizava para manter o preço, para não haver aumento do preço. Houve ocupações do restaurante universitário, houve invasão do restaurante universitário pelas tropas, né, de repressão e assim por diante. Eram lutas bastante intensas, com mobilizações de rua, né, enfrentamento com a brigada, com a cavalaria, né, e aí a estudantada, isso se dava aqui e se dava no Brasil todo, não era uma particularidade do Rio Grande do Sul, né? E, inclusive a estudantada usava bolinha de gude, seja para jogar na cavalaria, que aí os cavalos rodavam, como se diz, seja para usar como estilingue contra a repressão, né? Enfim, havia um movimento bastante intenso e é conhecido que foi o movimento estudantil que foi o primeiro setor social que enfrentou a ditadura, a repressão da ditadura nesse momento, né? Outra forma que o movimento estudantil tinha muito interessante era a chamada passeata dos bichos, né? Os bichos, todo mundo sabe, os estudantes estão entrando na universidade. Então, o que se fazia? A passeata dos bichos, a cidade parava para assistir, né? Os pais, os amigos, e o povo que achava, gostava de ver a bagunça, né? Então, havia uma criatividade muito grande. Então, cartazes, fantasias, né? E outras coisas mais que se fazia. Hein? Onde era passear? Ela saía da URGS, saía ali da Praça Argentina, basicamente, né? Mas ali do restaurante universitário, Praça Argentina, economia, engenharia, direito, aquele QG ali era o ponto de partida. Ela subia ali o finzinho da... esqueci o nome. Não, ali não é o Saldanha. Deixa eu ver, me deu um branco no nome da rua ali, avenida ali. Bueno, subia a avenida, pegava a Salgado Filho, pelo que eu me lembro, cara, que podia variar, descia a Doutor Flores, né? Depois pegava Andradas, né? E ia pela Andradas, né? Eu acho que terminava lá pela Praça da Alfândega, né? Então, e fundamentalmente eram cartazes e manifestações de políticos, né? De denúncia da ditadura, né? Eu me lembro de um cartaz que eu achei divertidíssimo, né? Porque isso acontecia também no Brasil e havia repressão, né? A gente conseguia em geral fazer, mas em alguns lugares nas manifestações estudantis tinha havido, nas outras manifestações por verbas, contra o aumento do RU, que isso acontecia em todo o Brasil, pelo direito de vaga e tal, o pau comia, né? Então um dos cartazes que o pessoal fez tinha dado uma pauleira lá em Minas Gerais, né? Tinha baixado o cacete, não só no estudante, mas nos padres, nos seminaristas e tal. Então tinha um cartaz, então estava um monte de seminaristas assim, empurrando uma montanha, né? A polícia atrás e dizia: a fé remove montanhas, né? Então era esse tipo de brincadeira, de gozação, né? E a turma na rua aplaudindo. Era um grande protesto, era quase que uma passeata de protesto contra a ditadura, que todo ano naquele período, e o povo já sabia, ia lá acompanhar, assistir e tal. Então era outra forma importante que ocorria. Bem, nesse período, como eu digo, eu estou atuando no movimento estudantil, mas eu já estou muito mais no trabalho da ação popular e começo a atuar no movimento operário. Então eu acompanho as eleições dos metalúrgicos de Porto Alegre,
né, ajuda a organizar a chapa de oposição nos sindicatos calçadistas de Porto Alegre. Nos calçados de Porto Alegre nós ganhamos a eleição, né, o companheiro que é o candidato, não era ainda da Ação Popular, veio a ser amigo e tal, ganho. Nos metalúrgicos, Adão da Graça, nos metalúrgicos, para conhecer o clima, né, o nosso candidato, que era o Pedrão, né, ele era da JOC e era da Ação Popular, ele é proibido de concorrer. Por quê? Porque ninguém podia concorrer numa chapa sindical se não tivesse o atestado ideológico do DOPS. Né? O DOPS era aquele órgão de repressão da Polícia Civil, né? Departamento de Ordem Política e Social. Então o cidadão era candidato a um sindicato, ele tinha que ir lá buscar o atestado. Não tinha o atestado, não podia concorrer. Atestado ideológico. Ideológico. E o que constava nesse atestado? Dizia se o cara era confiável, se ele podia, se ele era politicamente, se ele era se ele era um opositor da ditadura, não recebia o atestado ideológico e não podia concorrer. Era para filtrar. Bueno, você deve saber, houve intervenção em milhares de sindicatos, federações, centrais, a central sindical foi fechada, o pacto de unidade anti-arrojo foi fechado, então havia um cuidado enorme. O sindicato dos metalúrgicos de Porto Alegre era um interventor. O interventor era eu só não me lembro se era um coronel ou um major. Funcionava assim a coisa. Então foi a primeira eleição pós-ditadura, né? E o candidato nosso não pôde. Então, evidentemente, foi feita uma outra chapa com outros candidatos que conseguiram o tal atestado ideológico, mas nós perdemos a eleição, né? Então, eu já estou acompanhando esse trabalho operário, né? Bueno, eu passei a fazer parte do Comitê Regional, já havia dito, e depois passei a fazer parte do Comitê Nacional da Ação Popular. O Comitê Nacional era o Comando Nacional, que era como que uma executiva, depois tinha um representante pelo menos de cada estado. Então eu representava o Rio Grande do Sul nessa direção nacional, participei de diversas reuniões nacionais, conheci o Betinho lá, o Aldo Arantes, o Haroldo Lima, diversas lideranças, o Paulo Wright, que depois veio a ser morto, lideranças da Ação Popular, né? Bueno, 67, 68, eu já estou mais no trabalho da Ação Popular mesmo, no trabalho sindical, né? Surge o movimento de luta contra a ditadura, acho que era assim que se chamava, MCD, Movimento contra a Ditadura, que foi uma organização de massa organizada pela Ação Popular. Surge o movimento intersindical anti-arroxo, né? Existe, então, no movimento sindical começa um despertar do movimento sindical, né? E a luta principal é contra o arroxo salarial, né? Que foi a contenção salarial, a diminuição do salário, não aumento do salário conforme a inflação, assim por diante, índices inflacionários que o Delfim Neto, né, mexia para baixo para impedir o reajuste do salário, etc, etc. E nesse contexto, pela minha atuação sindical e a força que a JOC tinha na região do Vale dos Sinos, que era a região calçadista, né, eu passo a me entrosar com o movimento sindical calçadista, principalmente em Novo Hamburgo, né? Passo a me deslocar para lá, né? Aí o que eu faço? Eu suspendo o curso de engenharia química. Eu tinha feito 64, 65, 66, 67 eu tranco a matrícula, como se diz, né? Tranco a matrícula ali pelo meio do ano e passo a atuar fundamentalmente no movimento sindical. Claro, o resto eu continuo fazendo, mas começo a me entrosar com o movimento calçadista da região do Vale dos Sinos, onde a JOC tinha um trabalho importante, a JOC tinha uma relação importante com a Ação Popular, dirigentes da Ação Popular eram dirigentes até nacionais da JOC, e aí por aí, né, pelo Adão da Graça, que era o presidente agora do sindicato do sapato aqui, a gente se entrosa com os sapateiros de Novo Hamburgo, e aí eu passo a passar uma parte do tempo em Novo Hamburgo, uma parte aqui, né, e vou me entrosando lá. Nessa fábrica, então, eu perco como é que se chama isso aqui,
uma parte do dedo, só atorado, era um trabalho extremamente monótono, né? Tu tinha que colocar a peça, metal, e aciona a prensa, tirava, tchau. Imagina, durante um dia, quantas vezes, né? E numa dessas o dedo ficou, e a máquina veio, né? Bueno, então eu vou para Porto Alegre, isso é fim de 69, eu faço o reingresso, peço o reingresso, volto para o curso de engenharia, né? E retomo o curso de engenharia. E passo a tocar o trabalho do Partido Comunista do Brasil entre os secundaristas e entre os universitários, né? Claro que aí a gente organiza o partido no curso de engenharia, né? O Peng é um dos que, né, se aproxima do partido e outros companheiros, e se dá naquele momento uma luta importante no movimento estudantil. Assim como tinha dado aquela luta pelas verbas e pelas vagas, nesse momento a ditadura ela tinha duas lutas. Uma era o 477. 477 era um decreto, eles faziam por decreto, não precisava isso votar no Congresso. Ditadura é ditadura, para que Congresso? O Congresso era para bonito, né? Então esse decreto-lei, que o decreto-lei a ditadura impunha, né, ele expulsava da universidade os estudantes, digamos, acusados e condenados. Condenado não existia condenação, mas de serem subversivos. O cara fazia passeata, o cara, né, fazia isso, expulso, né? Então era uma forma política. Então havia toda uma luta contra essa repressão do 477. Mas o outro mecanismo que eles criaram foi o 464. O que era o 464? Era a chamada jubilação, né? O estudante que não passasse no número X de créditos, ele era expulso da universidade, não podia seguir. A justificativa deles, que é os estudantes profissionais. Estudantes ficam fazendo política estudantil e não avançam no curso e ficam ali eternamente que era uma mentira. Claro que a estudantada ia para a luta, perdia uma cadeira aqui, perdia uma cadeira ali, né? Ou trancava a matrícula, mas trancava a matrícula não entrava nesse esquema. E isso aqui então era para atingir os estudantes que tinham atuação política. Mas o que acontecia em cursos muito difíceis, que nem o curso de engenharia? A turma tinha muita repetência, perdia o cálculo, perdia isso, perdia aquilo outro. Então, na engenharia, o decreto 464, ele pegava a fuzel todo mundo. Então, havia uma insatisfação grande. E nós pegamos essa bandeira do 464, né? E a chapa que nós montamos, que foi com o Dagnino. O Dagnino hoje é um cientista social, muito conhecido também, era o candidato a presidente. O Peng era da chapa. Tinha outros companheiros, o Leal, que hoje é professor na universidade, era da chapa, e outros, não lembro. Hein? Quem? Diversos desses companheiros. Eu não entrei na chapa, eu já estava em outro esquema, eu era um dirigente do PC, mas eu fui, vamos dizer, um dos grandes articuladores dessa chapa. Nós articulamos essa chapa, fomos para a campanha, era dirigida pela direita desde 85, 86, 87, 88, 89, estamos em 90, né? Já estava aí há 5 anos, já estavam criando bolor lá, né? Claro que mudava as figuras, mas a merda continuava mesmo. Bem, aí fomos, e aí ganhamos ali, mas de focinho, né? E os caras diziam, são tudo comunistas, mas vamos votar neles ali, porque não precisamos deles para acabar com esse 464, entendeu? Então foi uma luta. Claro que tinha um caráter político também contra a ditadura, mas ela se fortaleceu com a luta do 464. Bueno, ganhamos a engenharia e nesse processo, em seguida a economia ali do lado se ganhou. Não quero dizer que tenha sido a ação popular, não me lembro quem foi, mas acho que não foi um grupo mais trotskista, né? E foi se ganhando, já se tinha alguns centros acadêmicos, né, em mãos progressistas. E como o DCE era eleito numa eleição indireta, nós tínhamos maioria. Aí fomos para a eleição, né? Chegamos lá na eleição, né? Tínhamos a maioria e a diretoria do DCE
procurou impedir. Não estamos achando livro de ata, não sei o que, não tem livro de ata e tal, bababá, né? E nós a maioria ali, né? Aí, nós vamos pegar esse cara pelo pescoço, né? Aí, para também se entender como é que era o clima da coisa, era uma ditadura, mas a gente não se lixava, né? Chamamos o cara lá, dissemos, tá vendo aqui, era lá no segundo andar, o andar, seguinte, tu tem 5 minutos para achar esse livro, nós vamos te jogar lá embaixo, cabeça abaixo. Tal. 5 minutos apareceu o livro, né? Fizemos a votação, fizemos a ata e assumimos o DCE, né? Bueno, claro que isso tudo, volta e meia o DOPS chamava a turma, né? Eu acho que até passei um material que tem não é essa, mas nós tivemos lá o chamado Majorati, né? Que era um dos capa preta da repressão, que depois foi responsável pelo Dopinho aqui, onde matavam Átila Rothschild, uma coisa assim. Ele nos chamou. Sequestro dos uruguaios? Hein? Aquele senhor de sequestro dos uruguaios? Eu acho que ele teve. Eu acho que ele pode estar tido ele foi julgado aqui ele depois de muito tempo. Pode ser. Eu cobri ele já é morto. Né? Era dos torturadores, né? Então ele chamou lá, eu me lembro que chamou, foi eu, o Peng, o Dagnini, mais outros, né? Para dizer, olha, vocês, blá blá blá, patati, nós, claro, né? E tal, né? Então o pessoal ia para cima. Bueno, então ganhamos o DCE, né? Na PUC também o partido nesse processo foi se estruturando, foi crescendo e nós nos transformamos na força principal, né? Da esquerda na universidade. 70, perdão. Hein? 70, isso? Isso é 70. Aí, fim de 70, vai haver um conselho nacional da UNE. Eu acho que foi o último, porque depois caiu. Eles mataram o Edson. Então, um que foi morto, está aí no livro, tem, depois a gente lembra. Bueno, então há esse Conselho Nacional e o Rio Grande do Sul tem direito a um delegado somente. Como a gente já tinha a maioria, era uma eleição estadual, mas nós tinha força também em Santa Maria, em outros lugares e tal, nós fazemos uma reunião, foi lá no CEUE, o CEUE era, não sei como é hoje, mas é ali embaixo, né? Ele é embaixo, reunimos ali. Eu me lembro que para reunir nós tivemos que, porque a engenharia ali na Praça Argentina ela fechava de noite, né? E o CEUE era lá embaixo. Então eu acho que entramos ainda quando estava aberto e depois saímos lá pela onde era a gráfica. A gente podia, pela gráfica a gente também podia entrar lá. Bueno, fizemos e eu fui escolhido. Então eu que fui o cara que fui para Salvador, na Bahia. Esqueci aqui uma outra luta importante. Eles mataram, foi em 70, eles mataram o Oscarito, lá na base aérea de Canoas, que era um colega nosso da engenharia. E ele era sobrinho do professor de cálculo, que se chamava de Oscarito também, que tinha assim uma feição do Oscarito, né? E o cara apareceu morto, né? Preso e morto, né? E aquilo deu um rebu, né? Fizemos mobilização, fizemos luta e tal. E aí nós tínhamos que imprimir o panfleto, né? E nós estava sem esquema. Então tinha o mimeógrafo de tinta da faculdade de engenharia, que era num piso superior ali naquele prédio ali da esquina da Praça Argentina. Só que chegava de noite, ali tinha uma escada e tinha uma porta de ferro que eles fechavam. Então tu não podia subir. Nós vamos imprimir lá no mimeógrafo da engenharia, né? O que fizemos? Fomos para o CEUE, né? Deixamos uma escada bem grandota, né? E deixamos fechar toda a engenharia. Lá pelas 10 da noite, coisa que eu vale, né? Nós saímos, subimos ali e para vencer a porta, nós botamos a escada e já subimos no outro andar. Fomos lá, né? Já a matriz tudo feita e tal, e meio no escuro, né? Com uma lanterna e tal, imprimimos o panfleto denunciando
a morte do Oscarito na própria Faculdade de Engenharia, né? E largamos no outro dia e tal. Nunca tive notícia que alguém soube de alguma coisa, né? Mas o panfleto saiu bonito, né? Bem, fruto desta ação, isso gerou uma mobilização e a ditadura aplicou o 477 no Dagnino, que era o presidente do CUE, no Marasquim, que era o presidente do DCE, assim, ganha o DCE. Eu acho que o Matzenbacher também, eu não me lembro se o Matzenbacher entrou nessa, acho que o Matzenbacher entrou, que foi o que substituiu na filosofia. Mas uma série de lideranças foram digamos, expulsas, né? E os caras estavam até a fim dele, né? Buscando ele. Então o Marasquim andava meio escondidão e tal, nós decidimos, vamos fazer um comício relâmpago lá na filosofia, porque ele tinha sido, acho, o presidente da filosofia também, do centro acadêmico, né? Então organizamos uma segurança para ele, né? Nós da engenharia tínhamos um time bom, né? Os caras tudo, fomos uns 3, 4 armados lá, de revólver, eu era um deles, né? Revólver, porrete, etc, né? E combinamos, o Marasquim vai vir aqui, mobilizamos a turma e vai fazer uma fala rápida e nós vamos dar cobertura. Se vier a segurança da universidade, nós resistimos, não vamos levar o Marasquim de jeito nenhum. Dito e feito, chegou na hora, o Marasquim subiu no caixote, né? Estava mais mobilizado, fomos ali, nós ali, né? E aí, não comentei, mas tinha, com a ditadura criou um sistema de segurança em cada universidade. Então tinha um coronel, me esqueci o nome dele, mas tinha um coronel que era o responsável pela segurança ali. E o Marasquim está falando e ele está na porta, só olhando, né? Mas não se meteu, né? Não se fresqueou nada. O Marasquim falou e tal, ali uns 5 minutos e tal, deu o recado e nós demos cobertura e ele se mandou, né? Então, são atos, ações que a gente fazia, né? O movimento estudantil da época fazia. Bueno, então, se eu não esqueci nada importante em 70, né? Tem uma pergunta, Raul, também para nós não andar cronologicamente. Em 69, houve uma reforma na universidade. Reforma universitária, tá certo. Isso. Você se lembra dessa época? Sim, era outra luta importante, foi bem lembrado. Era a luta contra a reforma universitária do McUsaid, né? Esta reforma universitária, na verdade, é inspirada pelos Estados Unidos, foi, né, o Zaid que fez. Qual era o objetivo central, eu diria? Claro, o papo furado é para ficar mais melhor a universidade. Qual era o objetivo? Veja bem, a universidade funcionava pelos cursos. Tu era do curso de engenharia, tu era do curso de economia, tu era da engenharia elétrica, tu era da engenharia mecânica, tu era da engenharia química, tu era da engenharia civil e assim por diante. O cara entrava e convivia ali os 5 anos, criava uma unidade, não havia uma fragmentação. Claro que tu podia ter uma aula de economia, né, porque eu fazia lá na economia, mas o grosso, o curso era todo mundo junto. Isso criava uma unidade do movimento estudantil muito grande. O que eles fizeram? Né? Resumindo a ópera, né? Na verdade eles acabaram com os cursos. Claro, tu era do curso tal, mas física, tu fazia lá na física, química, tu fazia lá na química, né? Economia, tudo era separado. Então tu tinha uma aula com uma turma, tinha aula com outra, tinha aula, tu só cruzava com os companheiros, tu não convivia mais. Então isso foi um golpe muito forte para, né, digamos, fraturar o movimento estudantil. Mas não só isso, né? Uma série de outras medidas que levavam, né, a transformar a universidade, porque a universidade também é um conceito, universidade universal, né? E era uma fragmentação total da universidade, um conhecimento totalmente fragmentado, né? Sem essa visão mais holística e sem esse entrosamento. Então isso foi uma luta, eu esqueci de referir, muito importante, o combate a essa... Tu não entende isso como uma questão política também? Ou que essa reforma universitária, que ela foi imposta pela ditadura, evidentemente, mas ela tem esse objetivo que você colocou, que é desorganizar o movimento, digamos assim, né? Ou desestruturar
própria universidade. Pois então, e eu me pergunto assim, não houve um movimento para revogar essa reforma? Não houve uma luta. Até hoje a gente está nessa mesma circunstância. Houve uma luta, mas uma luta que ajudava a mobilização, porque o pessoal denunciava, né? Mas não tinha força, não havia força. Imagina, estamos no ato institucional número 5, ditadura, repressão, assassinato, tortura, etc, etc. Então foi uma luta que não foi possível vencer. E os próprios diretores, sabe que houve cassações aqui, houve expurgos aqui, etc, etc. Ou seja, então, uma parte da universidade apoiou isso aí? Sim. A parte apoiou, né? A universidade, eles tiveram os dedos duros que denunciavam os seus colegas nos expurgos, né? Isso aí eu não vou tratar, mas tem até literatura sobre isso, eu tenho lá, né? Essas denúncias, o professor Fiore, por exemplo, o Charles, todos eles foram tudo expulsos, né? Stein, né? Então as cabeças pensantes, os caras progressistas foram sendo eliminados. Outros aderiram e outros se esconderam. E outros, né, resistiram parcialmente. O meu pai foi diretor da economia, né? Ele foi ligado ao PSD, que foi um partido que aderiu à ditadura, mas quando houve a ditadura e fecharam os partidos, ele se isolou e ficou só na área da educação, né? Mas, por exemplo, quando os caras da ditadura queriam entrar dentro da faculdade, ele não deixava. Ele usava a autonomia universitária. Então houve gente que, vamos dizer, se manteve, e quando ganhou a esquerda na economia não queriam dar posse, ele garantiu a posse, né? Então teve gente que não enfrentou, mas que, vamos dizer, se manteve numa atitude digna.